No começo deste ano, surgiram informações que causaram uma certa revolta de parte da sociedade em relação ao auxílio reclusão. Desde a reforma da Previdência aprovada no ano de 2019, o valor do auxílio reclusão passou a ser de um salário mínimo. No entanto, está se noticiando que auxílio reclusão passou para R$ 1.754,18. Tem muitos trabalhadores aposentados que recebem um salário mínimo e o auxílio reclusão acima de um salário mínimo. O Jornal 101 buscou esclarecimento a respeito deste assunto com o vice-presidente da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Jaboticabal, o Dr. João Martins. Essa situação aí que foi colocada realmente está causando uma certa confusão, né, com as pessoas, mesmo porque o auxílio reclusão, o valor dele não é o 1.754, né? Existe aí um erro, né, de interpretação aí. Então o pessoal fica sofrendo por conta disso, questionando, né, a questão da legalidade ou não. É lei, né? É uma lei, está na reforma da Previdência, inclusive. Então, nós temos que cumprir, a sociedade tem que cumprir o que a legislação fala, não é verdade? Mas todo preso vai receber R$ 1.754,18 de auxílio reclusão? Não, Carma, não é. Esse valor de R$ 1.754, vamos lá, né? Vamos esclarecer e colocar as coisas no lugar. O valor de R$ 1.754 é o teto, né, que a pessoa vai se enquadrar para ver se ele vai receber o auxílio reclusão. Então tem vários pontos, né, várias questões que o preso ele tem que cumprir, alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ganhar até R$ 1.754 registrado em carteira. Então, assim, o valor que ele ganha, um salário mínimo, ou mais de um salário mínimo, mas que chega até R$ 1.754 registrado em carteira, ele vai ter o direito, então, ao auxílio reclusão, que é R$ 1.302, que é o valor do salário mínimo. Então, ele vai ter direito ao salário mínimo. Então, o requisito primário, né, é ele ser enquadrado como um trabalhador de baixa renda. E baixa renda, para a questão da Previdência, o valor é R$ 1.754. Então, esse é o teto. Não é que ele vai receber R$ 1.754. Ele tem que comprovar, por um período de 12 meses, né, 24 meses de recolhimento, então ele recebeu esse valor até R$ 1.754. Esse é o primeiro requisito, né? Ele vai preencher. E tem que ter 24 contribuições. A partir da reforma da Previdência, passou a ser esse limite, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que esclarecer. Muita gente acha que isso é injusto, não deve, não pode, mas assim, não é o preso que recebe, são os dependentes da pessoa que está presa. Mulher, filhos, o pai, a mãe, enfim, aquelas pessoas que dependiam dele, né, para rendimento e são enquadrados como pessoas, um trabalhador de baixa renda. Doutor João, se eu estou entendendo a sua explicação, o preso vai receber no máximo R$ 1.754 de auxílio reclusão, desde que quando ele estava solto, ele estava em liberdade, antes de ser preso, ele estivesse registrado devidamente, contribuindo com a Previdência e tivesse, vamos imaginar, hipoteticamente, um salário de R$ 3.000 por mês. É mais ou menos isso ou não? Vê bem, vamos corrigir aí. Não é que ele vai receber até R$ 1.754. Ele vai receber um salário mínimo. O auxílio reclusão é fixado em um salário mínimo. Para que ele tenha direito a receber um salário mínimo, ele tem que ter recebido, durante 24 meses, registrado em carteira, até R$ 1.754. Aí ele é enquadrado como um trabalhador de baixa renda. Então não é que ele vai limitar a isso, ele pode receber R$ 1.754. Não, ele não vai receber isso. O salário reclusão, o benefício reclusão é de um salário mínimo, R$ 1.302. Né? Se ele ganhar mais de R$ 1.754, ficar comprovado na carteira, ele recebia mais de R$ 1.754, aí não tem direito ao auxílio reclusão. Entendeu? Se ele não tinha emprego nenhum, não tinha carteira assinada, não tinha nada, mas foi preso, deixou mulher com crianças,
a família vai receber alguma coisa ou não? Então, aí tem um outro detalhe. Se ele estiver no período de segurado, toda pessoa que é registrada, ele tem um período de seguro, ele passa a ser beneficiário, né, da Previdência Social. Então, que vai de 6 meses a 12 meses. Então, por exemplo, se ele estiver desempregado, na época que ele foi preso, mas ele comprovar dentro desse período, que vai de 6 meses a 12 meses, que ele estava registrado num período de 24 meses anteriores, então ele tem direito. Isso chama período de graça. A Previdência estabelece isso como período de graça. E também, né, que é a questão do segurado. Ele tem direito, mesmo que ele esteja desempregado, não esteja registrado. Mas se ele comprovar esses requisitos também, ele estava registrado, trabalhando, remunerado, um valor de até R$ 1.754, por um período anterior de 6 a 12 meses, aí precisa ver o caso, né? Qual que era a situação dele, que a Previdência analisa isso. Então ele terá direito também ao seguro, o auxílio reclusão. Bom, mas e se ele, antes de ser preso, ele não tinha registro, não tinha emprego, no entanto, ele tinha a companheira ou esposa e com filhos, até filhos menores. Ele não tem como comprovar nada de que trabalhava nem que recebia. A família recebe alguma coisa ou não? Não, aí não, né? Aí ele não preenche os requisitos, né, que a Previdência exige. Ele não está na condição de segurado e também não está no período de graça, né, que a Previdência estabelece isso. Então, se ele não trabalhava, não tinha emprego, não tinha remuneração, ou está fora do período, né, de segurado, então também não recebe. Não vai receber, não. Doutor, só esclarecendo então que não são todos os presos que vão receber esse valor de 1.754 e nem todos os presos também recebem um salário mínimo. Então, vê bem, precisa se dividir isso, né? O valor de R$ 1.754 é o valor estipulado pela Previdência para determinar que aquela pessoa é beneficiário, né? Segurado, para poder pleitear, então, o direito ao auxílio reclusão. O valor do auxílio reclusão é um salário mínimo, né? Isso precisa ficar bem claro, né, e frisado para o pessoal, para não fazer confusão. Ele não vai receber até R$ 1.754, não é isso. O valor do auxílio reclusão é um salário mínimo, ponto, né? O R$ 1.754 é o valor para que ele tenha a qualidade de segurado. Ele tem que ter recebido dentro do valor um valor nesse de R$ 1.754 ou menos que isso. Aí então ele se qualifica. Esse é o primeiro ponto que ele tem que se qualificar. Se ele receber mais de R$ 1.754, período de 2 meses, de 24 meses, né? Ele recebeu mais do que esse valor, então ele não vai receber o auxílio reclusão também. Por exemplo, ele recebia R$ 3.000 registrado em carteira, foi preso, estava registrado há 5 anos. Tem direito ao auxílio reclusão? Não, porque o teto é R$ 1.754. Quem recebe a mais disso não tem direito ao auxílio reclusão. Doutor João, e esses detentos do CDP de Itaiúva, esses recebem algum benefício? Olha, o benefício, a partir do momento que a pessoa é presa, está recluso, ele já pode dar entrada no benefício. Então, diz que lá no 135, o INSS vai fornecer lá quais são os documentos que precisam ser levados, né? Tem que comprovar a condição de preso, tem que comprovar também a condição dos beneficiários, né? Se ele não tiver dependente, não tem auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão é para os dependentes, não é para o preso. Agora, um detalhe, né? Ele só tem benefício, pode continuar o benefício enquanto ele estiver preso. Por exemplo, se ele estiver no regime semiaberto, não tem mais o direito ao auxílio reclusão como era anteriormente. Hoje, com a reforma da Previdência, só o preso no regime fechado tem direito ao auxílio reclusão. Então, ele está preso. Então, está aguardando o julgamento? Pode receber, não tem problema. Ele tem que estar enquadrado naqueles requisitos lá, né? Ter baixa renda e ter os dependentes. Doutor João Martins, para finalizar, o CDP de Itaiúva virou penitenciária também? Sim, hoje, né, o CDP de Itaiúva, ele abrange os 3 regimes, né? Nós temos aí no CDP de Itaiúva, um avanço que teve pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Hoje o CDP de Itaúba não é mais só centro de detenção provisória, isso é, não fica só preso aqueles detentos que estão aguardando o julgamento. Hoje existe já a ala, né, dos que estão aguardando o julgamento, que é uma população carcerária grande, os que foram condenados definitivamente, que são os de regime fechado, e possibilita também o regime semiaberto, está sendo implantado aí pelo CDP de Itaúba. Por que disso, né? A Secretaria de Segurança Pública, o SAP, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, visa, na recomposição desse preso junto com a sociedade, dar o convívio, a convivência com os familiares mais próximos. Então, assim, de primeiro o preso era condenado aqui, ia cumprir a pena lá em Bauru, Terra Azul, longe, Havaiandava, né, muito longe daqui. Isso dificultava a visita dos presos para a convivência, né, dos familiares. Quando ele está cumprindo a pena aqui, no CDP de Itaúba, os presos aqui de Jaboticabal, por exemplo, e da região, fica mais fácil das famílias irem visitá-lo. Então, por isso que está sendo implementado dessa forma agora. Isso começou quando? A partir do ano passado, né, começou a ter já uma incidência maior, mas já era um estudo feito pela Secretaria de Administração Penitenciária há algum tempo, possibilitando isso. Mas a partir do ano passado, né, começou a ter sim, uma prevalência maior. Bom, com certeza as famílias agradeceram e agradecem, né, porque a família era punida quando tinha que visitar algum familiar preso, ir distante, Vale do Paraíba, para lá de Bauru, enfim, rodar o estado. Doutor João, muito obrigado pela participação aqui no Jornal 101, prestando esses importantes esclarecimentos, porque tem muita gente, né, fazendo bico em razão desse auxílio reclusão que foi anunciado de R$ 1.754. Não pode ter essa confusão, né? Não pode confundir, né, os valores, porque senão, agora a questão de ser justo ou não, né, é lei, né? Nós temos que cumprir o que a lei determina, né? Enquanto manter isso daí, a legislação, então, ela mantém o padrão que todo mundo tem que se submeter. Obrigado, Carmo, pela oportunidade aí. Um abraço a todos. Outro. Ouvimos o vice-presidente da 6ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Jaboticabal, Dr. João Martins, explicando o auxílio reclusão de R$ 1.302, salário mínimo, e de R$ 1.754.